Fala, concurseiro, tudo bem? Estavam com saudade de mim? Sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e eu tenho resolvido aqui no canal questões de língua portuguesa da banca Funatec, tá? Banca aí que vai fazer concurso de Rosário, concurso de Tuntum, Santo Amaro. Então, se você vai fazer concurso para um desses municípios, você encontrou então o vídeo certo. Já te peço que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você compartilhe, que você comente, tá? O seu feedback é muito importante para mim, certo? Então, meu objetivo aqui é resolver questões e já ir te dando dicas de conteúdos que normalmente caem nessa banca. Então, você já vai anotando. E vez por outra, eu vou dando uma aulinha aqui para nós lembrarmos de alguns conteúdos. Sem mais demora, vamos lá, vamos resolver a primeira questão. Então, você pode pausar o vídeo para tentar responder e depois nós vamos corrigindo juntos, certo? Primeira questão. Lembrando que toda essa prova é nível superior, ano 2022, tá? E aí nós temos aqui 15 questões de língua portuguesa. Vamos à primeira. Assinale a alternativa que contém um antônimo de execrável. Aí você diz, meu Deus, professor, eu não sei nem o que é antônimo, tampouco execrável. Calma, tá? Antônimo são palavras que têm significados opostos. Por exemplo, antônimo de amor, ódio. O antônimo de fiel, infiel. O antônimo de feio, bonito, tá? Que sou eu aqui, o seu professor de língua portuguesa. Então, vamos agora tentar descobrir o que é execrável. Então, a questão que é o antônimo de execrável. Ou seja, uma palavra que é contrária, tem sentido totalmente contrário a execrável. Então, vamos lá. O que significa a palavra execrável? Significa execrar, abominar, odiar e algo que é abominável, né? Que você não quer ver, não aceita de jeito nenhum. Vamos então às alternativas. A primeira alternativa aqui é nefário. O que significa nefário? Algo extremamente malvado, abominável, execrável. Então percebam que nefário tem significado muito parecido com execrável. Quando o significado é muito parecido, não é antônimo, é sinônimo, certo? Então já não pode ser, aqui ó, já não pode ser a nossa letra A. Tranquilo? Letra B, odiento. O que significa odiento? Vamos lá, vamos ver aqui. Odiento, que guarda ódio, rancoroso, olha só, rancoroso, guarda ódio. Se eu estou com ódio de você, eu quero te execrar, eu te odeio, você é abominável para mim. Então, de certa forma, odiento tem uma significação parecida aqui. Não é antônimo totalmente de execrável, tá? Então, eu já vou riscar aqui, ó. Já vou riscar aqui, voltando aqui para minha tela. Já vou riscar aqui, odiento, tá na minha questão, odiento. E aliciante, vamos lá? Aquilo que alicia, encantador, atrativo. Ah, olha só, abominável é aquilo que você não quer ver por perto. Enquanto aliciante é aquilo que é encantador, atrativo. Então eu já tenho aqui a minha resposta. Então o gabarito aqui, gente, é a letra C. Aliciante é antônimo de execrável. Evitável, será que tem a ver com vida? Vitável é que se deve evitar. Se se deve evitar, é porque eu abomino. Então, de certa forma, tem a ver com execrável, tá? Não é totalmente antônimo. E aí, acertou essa questão? Questão difícil e já aproveito para que você anote aí, ó. A banca Funatec, ela ama perguntar significação de palavra. A palavra tal significa o quê? Qual o sinônimo? Qual a palavra que tem o mesmo sentido? Qual o antônimo? Então, você vai precisar saber o que significa aquela palavra, mas encontrar ou o sinônimo ou o antônimo dela. Cuidado com isso. Essa segunda questão aqui é bem complicadinha, mas eu peço que você pause o vídeo aí e tente respondê-la, tá? Aqui tem 2023, mas é 2022. Assinale a alternativa que contém uma construção que não necessita de correção ortográfica, ou seja, a única correta. Todas as outras estarão aí incorretas, a única correta, que não precisa de correção gramatical, tá? Lembrando que a banca Funatec trabalha aí normalmente com 4 alternativas, A, B, C e D. Vamos às alternativas. Lembrando que aqui essa questão ela faz uma brincadeira com a palavra mal, né? Mal com U e mal com L. Lembrando que mal com U é um adjetivo, é o contrário de bom.
Já a palavra mal com L é um advérbio, contrário de bem. O que eu faço na hora da dúvida? Na dúvida, você tenta. Isso cabe quase todas as vezes, não são em todas, tá? Porque tem algumas exceções. Mas na dúvida, e aí? Eu escrevo mal com U ou mal com L? Você substitui. Se couber ali na frase a palavra bom, é mal com U. Se couber a palavra bem, é mal com L. É claro que você tem que ver se é um adjetivo, se estiver modificando um verbo, vai ser um advérbio, logo vai ser mal com L, e toda aquela história da língua portuguesa que você já sabe, tá? Então vamos lá. É mal apenas julgar a atitude dos políticos. Professor, ele colocou aqui mal com U, então eu posso colocar é bom apenas julgar a atitude dos políticos? Até que caberia aqui é bom, né? Parece que está tudo certinho. Só que a frase ela é incoerente. É bom apenas julgar a atitude dos políticos? Gente, não é bom julgar as pessoas, tá? Não é bom. Então, por mais que esteja certa aqui, mal com U pode ser contrário do bem, mas não é essa alternativa porque não fica incoerente a frase. É bom apenas julgar a atitude dos políticos? Não rola, né, gente? Olha aqui. O mau julgamento, vamos lá? O bom julgamento moral não afetou os políticos acusados. O mau julgamento moral não afetou. Tá tudo certinho, eu posso substituir por bom, não posso? O bom julgamento moral, apesar de não fazer muito sentido, né? Mas o gabarito aqui é a letra B. Olha aqui, ó. Em breve eles estarão em mal com L, lençóis. Não, gente, em breve eles estarão em maus lençóis. É mal com U. É o contrário de bom. Em breve eles estarão em maus lençóis, em bons lençóis. Certo? Então aqui está errado, aqui é a letra C. O mal está nas redes sociais. O mal, eu posso colocar o bom está nas redes sociais ou eu coloco o bem. Seria o bem, né? Então seria mal com L e não mal com U. Gabarito da nossa questão é a letra B. Lembrando que eu não tenho caneta, então eu fico escrevendo aqui com mouse. Por isso que eu já digito o que eu quero falar, porque eu não tenho como escrever, tá, gente? Então, letra B. Acertou? Tá gostando? Próxima questão. Bem interessante. Lembra que eu falei para você que a banca Funatec, ela ama perguntar a significação de palavras? E aí, quando se considera o par do tema, ajuiza sem medo, ajuizar sem medo, mas ao se compreender incipiente, para tudo e pede aos especialistas que o catequizem no assunto para não passar por nécios. As palavras destacadas têm, no sentido da frase, sentidos de. Ele quer saber aqui o que significa incipiente e nécio. Eles são o quê? São palavras sinônimas, complementares, contraditórios ou condicionantes. Você nem precisaria ler o texto, tá? Quando se considera a par do tema, ajuiza sem medo, ajuiza, né? Não é ajuizar. Ajuiza sem medo, mas ao se compreender incipiente, para tudo e pede aos especialistas que o catequizem no assunto para não passar por nécio. O que significa essas duas palavras? Vamos lá, e aí? Você sabe o que significa incipiente e nécio? São palavras, gente, que elas são sinônimas, tá? Elas são sinônimas. Incipiente e nécio são pessoas que não têm aí conhecimento. São pessoas que não têm conhecimento. Incipiente, ó, vem de sapiência, sabedoria. Nércio, que não tem aí conhecimento, desprovido, tá, de conhecimento. Nércio ou incipiente. Tranquilo? Tá? Acertou? De boa aí? Vamos à próxima questão. Lembra que eu te falei como essa banca ama te pedir significação de palavras? É bom você ir devorar o dicionário. Ela ama perguntar isso. Agora há pouco ela perguntou antônimo e agora sinônimo. É bom você também dar uma estudada em antônimos e sinônimos. Pronto. Anota aí. Estudar antônimos e sinônimos. Tá? Próximo. Marque a alternativa em que há emprego adequado do vocábulo destacado quanto ao seu significado empregado na frase. Olha só, de novo, significado de palavras na frase, tá? Novamente isso. Gente, eu coloquei lá 2022, mas essa banca é 2023 mesmo, viu? Eu errei só na primeira, é 2023, tá? Vamos lá. Temos que saber deferir. Você sabe o que é deferir? Você sabe o que é ascender? Você sabe o que é iminente? Sabe o que é expectativa? E aí, qual que foi empregado corretamente? E aí eu trouxe aqui uma aulinha para vocês, tá?
Essa aula é sobre parônimos. Anota aí já para você estudar. Olha para mim aqui. Parônimos são palavras que têm sons e escrita e escritas, né, bem parecidos, tá? O som é bem parecido e a escrita também dessas palavras. Como é o caso aqui, ó, de diferir e deferir, ascender e ascender, eminente e iminente. Palavras que têm tráfego e tráfico. Tráfego de trânsito, tráfico, né? Você fazer algo de forma ilegal, vender. Então, parônimos, anote aí. Parônimos são palavras que têm tanto o som como a escrita ali bem parecidos, tá? Bem parecidos, o som e a pronúncia, mas significação totalmente diferente. Por isso, na hora de escrever, os alunos, as pessoas acabam colocando uma no lugar da outra. Isso muda total o sentido. Por exemplo, diferir é indicar diferença, discordância, com i. Deferir indica decisão favorável. Ascender, ó, com o dígrafo aqui, a gente fala ascender mesmo, não é ascender. E nem também como alguns querem, acham que estão arrasando, né? A data do meu nascimento. Não, gente, é nascimento, é um dígrafo, você não escuta. São duas palavras com apenas um som, tá? Não cometa esse erro. Ascender com dígrafo indica subir, elevar-se. Acender sem o dígrafo significa pôr fogo, ligar ou alumiar. Eminente significa algo que está notável. Ele é eminente, um professor eminente, notável, ilustre. O eminente professor Cristiano. Só que não. O iminente, já com i, já significa algo que vai acontecer em breve. Certo? Vamos às questões agora? Temos que saber deferir o conhecimento da ignorância. Gente, aqui é diferir, seria com i. Olha só, diferir, diferença, discordância, saber a diferença. Não é decisão notável, com E. Então, ó, risca aí, ó, não é a letra A. Quem quer ascender na vida, não, gente, não é ligar na vida, né? Não é ligar, é subir na vida. Então, seria esse outro aqui, ó, ascender. Com dígrafo. Não é a letra B também. Vamos riscar. Seu comportamento errático anuncia um fracasso eminente. Não, eminente é conhecido. É um fracasso que está para acontecer. Então, é com I. E iminente. Nosso gabarito aqui é a letra D, tá? Que traz aqui, ó. A expectativa é motivadora para quem luta. Expectativa tá tudo certinho, não tem erro. É a palavra escrita dessa maneira mesmo. Certo, gente? Tá acertando? Tá acertando mesmo? Tá gostando? Eu espero que sim. Agora eu vou dar um conselho. Alguns alunos, quando começam a fazer questões comigo, eles não prestam atenção às questões, eles ficam me olhando. Tem aluno que para o vídeo e fica assim. Me vendo. Ei, te concentra nas questões. Não fica me vendo, só me vendo, tá? Sei que eu sou bonito para minha família, mas preste atenção. Vamos lá. Quinta questão, eu vou fazer 15 questões com você, viu, gente? Nas frases, minha esposa está submetendo a diversas sessões de terapia. Está se submetendo a diversas sessões de terapia. E seu medicamento está na sessão de ansiolíticos. Podemos afirmar que as palavras destacadas demonstram um caso de, ó, sessões e sessão é um caso de quê? É um caso, gente, para o vídeo tenta responder. É um caso de homonímia, de homônimos. Palavras que têm som, não é parecido. Som parecido ou escrita parecida é parônimo. Homônimo não. Homônimo tem o mesmo som e às vezes até a mesma escrita, mas significado totalmente diferente. Sessões aqui é o tempo, né, de uma reunião, e esse outro sessão aqui é uma parte de um lugar onde tem o remédio dela. Então, aqui é um caso de homonímia, tá? É o caso de canto, de cantar, e o canto da rua. É um caso de homonímia. Certo, gente? Vamos lá. Aprendi a te amar discretamente. A palavra destacada é formada por um processo de formação de palavra conhecido como derivação, o quê? Anota aí. Eu já vi nessa banca questões, sempre tem uma ou duas, de formação de palavras.
A gente sabe que na língua portuguesa existem processos de formação de palavras. Existe o processo de derivação e o processo também de composição, que pode ser por justaposição ou aglutinação. Nesse caso, é o processo de derivação, que é quando uma palavra surge derivando-se de outra. Aqui a palavra é discreta. Foi colocado um sufixo aqui no final. Assim como feliz, eu coloco sufixo, fica felizmente. Feliz, que é adjetivo, eu monto agora, colocando mente, um sufixo no final, eu monto agora um advérbio, felizmente. Então agora eu tenho a palavra feliz e a palavra felizmente, tá? Igual. Igual é uma palavra, colocando o sufixo mente, eu formo a palavra igualmente. Nesse caso aqui eu tenho derivação, o que? Letra A. Derivação sufixal. Tranquilo, pessoal? Derivação sufixal. Letra A, o nosso gabarito. Anota aí para você estudar. Processo de formação de palavras. Sétima questão. De novo, processo de formação de palavras. Viu como é importante? Ao meu ver, tudo é um grande equívoco. A palavra grifada aqui, ó, ver, tá? É exemplo de processo de formação de palavra conhecido como. Veja bem, a palavra ver é um verbo. Nós temos vários processos de formação de palavras por derivação. Nós temos sufixação, ou sufixal, que é quando você cria uma palavra colocando sufixo, como feliz, felizmente. A gente tem um processo de derivação. Eu acho, não sei se eu coloquei aqui, não. A gente tem um processo de prefixal, né? Derivação prefixal, que é quando eu coloco um prefixo à frente do radical, como é o caso de infeliz. Eu coloquei o in ali, prefixo. A gente tem derivação parassintética, que é quando eu coloco prefixo e sufixo, mas se eu tirá-los, a palavra não tem sentido, ela perde sentido. A gente tem derivação regressiva, que é quando a palavra ela muda, ela de certa forma regride, ela fica menor, né? Lutar e luta, por exemplo. E a derivação imprópria, que é quando uma palavra ela é usada fora da sua classe de origem, a sua classe gramatical de origem. Percebam que ver é um verbo. Só que aqui está ao meu ver. Foi colocado aqui um artigo antes de um verbo. Quando o artigo é colocado antes de um verbo, e o artigo só vem em um substantivo, e foi colocado na frente de um verbo, então esse verbo ele passou a ser um substantivo. É uma palavra substantivada. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma derivação, o quê? Imprópria, que é quando uma palavra sai da sua classe gramatical de origem e passa a exercer uma outra. Então, andar é verbo. Agora, se eu digo o andar é muito bom, essa palavra andar sofreu um processo de derivação por derivação imprópria que nós chamamos, que é quando ela sai ali da sua classe de origem. Tranquilo? Você pode estudar um pouco mais sobre isso. Eu vou até fazer um vídeo com uma aula sobre processo de formação de palavra e colocar aqui para você, tá bom? Para ficar melhor. Oitava questão. Assinale a alternativa que contém um caso de oração sem sujeito. Ó. Anota aí, ó. Sujeito e predicado. Melhor, termos essenciais da oração. Sujeito e predicado para você estudar. Certo? Vamos lá? Oração sem sujeito. Quando é que a oração é sem sujeito? Normalmente, quando o verbo indica ali fenômeno da natureza, quando indica o verbo haver no sentido de tempo decorrido ou no sentido de existir, verbo parecer, fazer, no sentido de tempo, de clima, são orações sem sujeito. Tem outros casos, tá? Então vamos lá. Ele quer o que não tem sujeito. Os rivais se houveram com a justiça. A gente pode... mas tem aqui o verbo haver. Verbo haver aqui nesse caso, então é oração sem sujeito, para quem já estudou um pouco mais. Não. Esse verbo haver aí, ele não está indicando nem existência e nem tempo decorrido. O verbo haver só vai ser oração sem sujeito com o verbo haver quando ele indicar tempo decorrido ou quando ele indicar existência. Nesse caso, não, ele está, inclusive, flexionado. Então, aqui, quem é o sujeito? Os rivais, né? Os rivais. Os rivais se houveram com a justiça. Quem vai se houver com a justiça? Os rivais. Tem sujeito. Alguém ficou sem o convite? Quem ficou sem o convite? Alguém. Alguém pode dizer, mas é um sujeito indeterminado, é uma oração sem sujeito. Não, tem sujeito. Você não sabe quem é, mas tem sujeito. Parecia tarde da noite. Gente, aqui não tem sujeito.
Verbo parecer dando ideia de tempo. Oração sem sujeito. Já coloca aí para você estudar tipos de sujeito, tá? Tipos de, se eu não me engano, tem aula aqui no meu canal sobre tipos de sujeito. Dá uma olhada aí, tá? Se não tiver, me manda aí no comentário para eu criar essa aula. Esconderam minhas coisas. Quem escondeu? Eles. Eu não sei quem foi. Esse sujeito aqui tem sujeito, mas ele é um sujeito indeterminado que nós chamamos, tá? Então, oração sem sujeito é a letra C da oitava questão. E aí, pessoal, você está acertando, está gostando? Já aproveito para te pedir, dê o seu like, comenta e principalmente se inscreva no canal, tá? Vamos à nona questão, tá terminando. Prepara que você vai passar em nome de Jesus, vai pegar a sua vaga, vai ser concursado, vai ter estabilidade, em nome de Jesus. Vamos lá. Marque a alternativa em que uma das frases contém erro quanto à regência. Pessoal, regência verbal é a cara dessa banca. Regência verbal é a cara dessa banca. Toda prova tem questões de regência. Tá? Então, anota aí para você estudar. Ele quer onde aqui tem um erro de regência. Tá? E lembrando que é regência envolvendo pronome oblíquo. Tá? Vamos lá. Qual é o gabarito aqui? Não o vejo há muito tempo. Não lhe vejo há muito tempo. E aí? Eu posso dizer que não lhe vejo há muito tempo? Ou é não o vejo há muito tempo? Para isso, eu vou te dar uma aulinha bem rápida, tá? Pronomes oblíquos como complementos verbais. Os pronomes oblíquos vocês já conhecem. E eles, o, a, lo, lá, no, na, eles só funcionam como objetos diretos de verbo. Quando o verbo é um verbo transitivo direto, ele vai exigir, na hora de substituir esses pronomes oblíquos aqui. Eu não posso colocar um li se o verbo é transitivo direto. Vai estar errado, vai ser um erro de regência. Certo? O li, ele é usado quando for um objeto indireto, que é quando o verbo precisa de complemento e exige preposição. Tranquilo? O verbo ver, que é o da questão ali, o verbo ver é um verbo muito utilizado pelos falantes e apresenta diversos sentidos. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, com o sentido de enxergar, assistir, visitar um lugar. Então, a construção não lhe vi está errada. Então, gente, qual é o erro aqui? Eu já sei aqui que é a letra A, tá? Letra A, o nosso gabarito. Não o vejo há muito tempo. Não lhe vejo, não. Porque ver é um verbo transitivo direto. E o li só é usado quando o verbo é um verbo transitivo indireto, quando o verbo exige preposição. No final dessa aula eu vou te falar melhor sobre isso, porque tem uma aulinha ainda nesse vídeo, tá? Sobre isso. O rei abdicou o trono. Abdicar pode ser tanto, eu posso dizer tanto abdicou o trono, quanto eu posso dizer abdicou do trono. Certinho aqui. Acredito que Deus existe. Acredito na existência de Deus. O verbo acreditar, ele pode ser, olha só, eu uso em quando depois de um substantivo ou um pronome. Acredito em a. Esse na aqui, gente, é a junção do em mais a. Acredito em a, aí forma na existência de Deus, ó. Existência substantivo. Porém, quando vier o acreditar vier antes de uma oração, como é o caso aqui, ó, acredito é uma oração, existe aqui, forma outra oração, tem dois verbos. Quando o que aparecer, ou quando acredito, o verbo acreditar vier antes de uma oração, ele dispensa a preposição em. Eu posso dizer, acredito que Deus existe. Ficaria até chato, acredito em que Deus existe. Não ficaria legal. Então, tá tudo certinho. O verbo anteceder pode ser a noite antecede ao amanhecer ou a noite antecede ao amanhecer. As duas regências estão certas, então nosso gabarito aqui, a única errada, é a letra A. Certo? Viu como eu te digo que eu não vou te dar aula, mas acabo te dando aula? É impossível só responder as questões. 10ª questão, estamos terminando, tá gostando? Assinale a alternativa em que não há erro. Não há erro quanto à regência nominal. Olha só, regência nominal de novo aí. Questão número 10, tá? O pensamento era análogo com a filosofia cristã. Não, que análogo é análogo a, não tem esse com aqui. Ele quer o que não há erro, certo? Então não pode ser a letra A.
A exigência de diploma de bacharel de gastronomia. Não, é bacharel em, não de. Não, é a letra B. Minha esposa tem verdadeiro horror. Horror a quê? A ratos. Está aqui a minha alternativa. Regência nominal certinho. A proposta foi idêntica com a anterior. Não, foi idêntica à anterior. Gabarito, letra C. Acertou essa? Tá acertando? Pare o vídeo, tente responder. Eu já te falei, não fica só me olhando. Ai, meu Deus, esse professor é lindo. Ai, meu Deus, onde que ele mora? Ai, ele é de São Luís do Maranhão. Gente, por favor, concentração nas questões, tá? Vamos lá, 11ª. Agora a gente tem um texto aqui. O amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Acerca do trecho acima, podemos afirmar corretamente o que segue, exceto, ou seja, posso afirmar menos, exceto o que eu não posso afirmar aqui nessa questão número 11. Vamos lá. Houve notável mudança de sentido pela alternância do uso do sinal de crase, o sinal grave, né? Houve, né? Aqui é bater a porta e aqui é bater a porta. Houve sim. Então, certinho, não pode ser essa. Ele quer a única que é exceto, né? Que está errada. Houve mudança de função sintática para a porta nas duas frases? Sim, mudou. Houve mudança, então não é essa. Ele quer o exceto, tá? Na primeira frase, a porta tem função de adjunto adverbial de lugar? Bater a porta? Sim, tá certinha, não é essa. Na segunda frase, a porta tem função de objeto indireto? Não, gente. Até porque, ó, o amor bate. Bate onde? A porta. É um objeto direto, não indireto, tá? Então, essa daqui é a única certa. Letra O. A que é a exceção, exceto, né? Que tem algo errado. Então, o gabarito aí da 11 é a letra D, tá? Certinho? E aí eu aproveito para te dar uma aula sobre isso, tá? Porque a gente falou sobre isso, sobre objeto direto. Vamos lá, bem rápido. Verbo, o que é um verbo intransitivo? São verbos que não precisam de complemento. Por exemplo, o prefeito da cidade morreu. Esse hoje aqui é uma circunstância que poderia muito bem ser tirado. O verbo morrer, nesse caso, ele é intransitivo. Transitivo porque ele não transita para um complemento, não precisa de um complemento. Por isso que a gente chama transitivo e intransitivo. O transitivo, o verbo precisa transitar para o complemento para ter sentido. O intransitivo não transita. Esse hoje aqui é só uma circunstância que eu posso muito bem tirar. Agora, se eu disser, olha como a língua portuguesa é, o prefeito morreu de fome. Esse de fome vai ser um objeto indireto e faz o verbo morrer, no sentido figurado aí, morrer de fome, nessa hipérbole, faz o verbo ser verbo transitivo indireto. Olha só como é as coisas. Por isso que a língua portuguesa eu nunca ensino assim, vai ser sempre desse jeito. Não, a gente tem que analisar o contexto, tá? Um verbo, ele, nesse momento, morrer é intransitivo, mas pode aparecer como outra forma. Você vai ter que analisar o contexto, certo? Vamos lá. Esse aqui é o verbo intransitivo, tá? A gente está falando de transitividade verbal. O que são os verbos transitivos? São os que precisam de complemento. São aqueles verbos que precisam de complemento. E esse complemento pode ser ligado diretamente ou indiretamente ao verbo. Diretamente é quando não há preposição entre o verbo e o complemento. Ó. Os homens destroem o quê? A natureza. Esse a aqui é um artigo de natureza, não é preposição. Então, nesse caso, eu tenho o verbo destrói, é um verbo transitivo direto. E quem completa o verbo transitivo direto, a gente chama de objeto direto. O que é objeto? Objeto é o termo que completa o sentido do verbo. O objeto pode ser direto ou indireto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Olha só, os homens precisam. Precisam de quê? De Deus. Verbo transitivo, aqui tem direto e indireto, mas está errado, tá? Tira esse D daqui. Tá? É verbo transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa. Aqui eu tenho uma preposição entre precisar e Deus. Então, esse verbo é transitivo indireto, porque tem uma preposição ali no meio. E esse objeto aqui, ó, de Deus, funciona como objeto indireto do verbo. Tá? O verbo também pode ter ele pode exigir dois complementos, que nós chamamos de bitransitivo.
que é quando o verbo é transitivo, direto e indireto. A gente também chama, pode aparecer na prova, bitransitivo. Ele precisa de mais de um complemento. Por exemplo, o admirador secreto ofereceu flores à professora ou ao professor, né? Você pode, de repente, mandar chocolate. Eu amo chocolate. Você pode mandar para mim. Então, olha só. Quem oferece, oferece alguma coisa. O quê? Flores. A quem? A alguém, no caso, a professora. Então, verbo transitivo, porque precisa de complemento. Direto, porque é flores. E indireto, porque o A aqui está com acento grave. Então, significa que tem um A preposição mais o A, que é artigo, antes da palavra professora. Tranquilo? Então, aí, ó, verbo transitivo direto, indireto e verbo transitivo direto e indireto e o intransitivo. Vamos à próxima questão, a gente está terminando. Tá? A gente vai realizar esse texto aqui bem rápido, tá? A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. Ele quem? Uma dica para você que vai fazer concurso, quando você lê um texto, vai logo fazendo as marcações, porque a questão pode te perguntar, a palavra ela se refere a que termo? Eu vou ler de novo e te mostrar isso. Ó. A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. Ela quem? A escravidão. Vai fazendo essas marcações no seu texto, vai te ajudar muito na hora de procurar alguma informação. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato, esse seu se refere a quem? A escravidão. Foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. Ele quem, gente? País. Ela quem? Escravidão. Povoou, ou quem? País. Como se fosse uma religião natural e viva. Com seus mitos, suas lendas, seus encantamentos, insuflou-lhe uma alma infantil. Suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas lágrimas sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. Tá? Vamos à questão. Podemos afirmar corretamente que... Olha só tem uma correta, né? O texto se refere de forma objetiva a um acontecimento histórico, a escravidão no Brasil, fato que não teve importância posterior. Mentira, tem muita importância, né? Então não é essa aqui, tá? Não é essa. O texto se refere de forma poética a um acontecimento histórico e como, mesmo tendo sido ocorrido há muito tempo atrás, ainda permanece como elemento definidor da história do país. Tá aparecendo, né? O texto se refere de forma poética a um acontecimento histórico, a escravidão no Brasil, questão felizmente superada? Jamais, não foi superada. Até hoje a gente tem casos, né? O texto se refere de forma objetiva a um fenômeno típico da região norte, a escravidão que permanece como característica diferenciadora desta região. Gente, não é só na região norte, né, gente? É aqui, ó, nosso gabarito é a letra B. B de bom. Bom, professor, tá? 13. A escravidão teria, segundo o texto, uma importância. E aí? Crescente, contínua, contraditória ou composta? Vamos lá, pessoal. Como é que fica? Pelo texto, a gente percebe que ela é o quê? É uma escravidão contínua na caracterização do país. Tá? Ela é contínua na caracterização do país. Tanto é, a prova está aqui, ó. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande tal. Ela povoou como se fosse uma religião e viva e tal. É contínua, tá? Penúltima questão. Você está cansado? Eu estou um pouquinho, tá? Porque eu trabalho bastante. A hora que sobra um tempo, eu paro para fazer o vídeo para vocês. No texto, ela povoou como se fosse... Ela povoou como se fosse uma o quê? Religião natural e viva. O termo destacado faz referência a que termo ou expressão? E aí? Povoou. Ela povoou. Ela povoou. O. E aí, gente? Vamos lá?
Qual é aí essa questão? Vamos lá, vamos voltar para o texto. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato, tal, tá aqui, ó. Ela, a escravidão, povoou como se fosse uma religião. Essa questão eu discordo, eu não sei se ela foi anulada. Ele coloca o gabarito como sendo a letra C, tá? Mas eu acredito que está errada. Ela povoou se refere a Brasil. Porque ela, a escravidão, povoou quem? Brasil. Não é não? Vamos voltar lá à questão, ó. Virgem do país, e foi a que ele guardou. Ela povoou o, como se fosse uma religião. Não é não, pessoal? Então, eu acho que foi uma questão anulada porque eu não concordo com ela. Se você tiver uma resposta melhor, você pode me mandar aí. E a última questão. Podemos inferir pela leitura do texto, exceto. O que eu posso compreender, interpretar do texto, exceto, vamos lá, exceto o quê? A escravidão teve uma influência positiva na caracterização do país? Gente, eu não vou nem ler o resto. Positiva? Não tem, né? Não pode ser. A escravidão tem um papel fundamental na definição do Brasil? Sim. A escravidão foi a primeira forma de exploração do Brasil? Sim. A escravidão penetrou na cultura nacional tal qual uma religião? Sim. Gabarito letra D. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Tá aqui a minha rede social, meu Instagram. Você pode me seguir, mandar suas dúvidas, sua opinião. Eu espero, sinceramente, estar te ajudando a fazer essa prova. Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima.